Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus, a você que está me assistindo, mais um vídeo, né? Mais um dia que Deus tem nos dado, mais um dia, mais um início de noite frio, né? Aqui pelo menos no Projeto Grace, tá sendo frio, tá esfriando um cadinho já. Então, mais uma vez, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria compartilhar uma rápida reflexão com você, algo que Deus tem falado ao meu coração, também no livro de Provérbios, né? Como a gente vem junto com o nosso pastor meditando no livro de Provérbios há alguns dias, queria também continuar, né? E meditar um pouquinho também em um texto de Provérbios, ok? Que Deus possa falar com o seu coração, com o nosso coração, assim como já tem falado com o meu. Eu queria compartilhar com você em Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É interessante, né, como Salomão sempre coloca o temer a Deus como sendo um caminho para a sabedoria. Aqui, né, ele já fala no início do capítulo, no início do livro de Provérbios, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E aqui quando ele fala confie no Senhor de todo o seu entendimento e não se, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi há alguns anos, bastante tempo, né, há vários anos atrás, quando alguém queria me ensinar um pouco sobre como eu devo confiar em Deus. Alguém me contou essa história e ela é mais ou menos assim. Uma equipe de alpinistas estava escalando uma montanha e era durante a noite, era uma noite cheia de neblina, mas eles, pelo desafio, pela aventura, uma noite fria, muito fria, eles decidiram escalar aquela montanha. E aí, no meio da neblina, eles não se viam, alguns não quiseram subir, ficaram embaixo, outros subiram e tal, e um deles, depois de um certo tempo de subida, o equipamento dele arrebentou, deu algum erro e ele caiu, ele despencou. E aí, depois de um certo tempo de queda, quando ele achava que estava tudo perdido, a corda, né, do equipamento dele prendeu em uma pedra, agarrou, e ele conseguiu segurar naquela corda, aquela corda agarrada. Ele, depois de respirar aliviado, ele parou e pensou, e agora? E o chão tá longe, não consigo subir, tô preso aqui. E ele, preocupado, ele começou a falar, a gritar, mas era uma noite, né, difícil, chuvosa, com neblina, baixa visibilidade, e ele ouviu uma voz conhecida dizendo, solta a corda, eu tô ouvindo sua voz, você tá perto de mim. E ele, não vou soltar, o chão tá longe, eu não enxergo o chão. Ele olhando para baixo não conseguia ver, a neblina era muito espessa. E a voz dizia, solta, a gente não pode ficar aqui fora muito tempo, a temperatura tá caindo. E ele, não posso soltar, eu vou cair, eu vou morrer se eu soltar aqui. E assim foi, ele não soltou. E no outro dia de manhã, os amigos dele o acharam pendurado naquela corda, morto, congelado, a 1 metro do chão, né? É uma história triste, é uma história, apenas uma história, né? Até um pouco triste, mas que me contaram uma vez para me mostrar, para me ensinar como deve ser a minha confiança em Deus, né? Porque a gente fala de confiança. Confiança é uma daquelas coisas que a gente fala, só que colocar em prática é um pouco mais difícil. Por isso que Salomão já aqui fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu entendimento. E lendo esse texto eu lembrei de um livro, o nome do livro é A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Certa altura do livro, é um livro muito bom, uma excelente leitura, um livro leve, um livro não é grande. Recomendo muito, quem estiver procurando uma leitura, fica a recomendação. A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Um livro muito bom. Certa altura do livro ele fala que uma incoerência, uma inconsistência comum dos cristãos é confiar em Deus, é dizer que confia em Deus, mas querer manter as luzes acesas enquanto confia, durante o caminho, né? É a gente dizer que confia, é a gente dizer que acredita, que se entrega, mas acreditar, agir como se Deus tivesse que nos dar satisfações de tudo que Ele faz, né? Satisfação de tudo que Ele faz. Agir como se Deus fosse obrigado a relatar, a fazer um relatório de cada passo, né? Do porquê que Ele nos leva por determinados caminhos, do porquê que Ele nos leva a fazer tal coisa.
é um pouco incoerente, como o próprio autor do livro diz, né? Porque uma vez eu ouvi que a hora em que o cristão mais mente é a hora em que ele está tentando cantar. Que a gente canta, eu me rendo aos seus pés, a gente canta que tudo entregarei, a gente canta N canções que falam da nossa entrega, que falam da nossa confiança, que falam de fé inabalável, que acaba não sendo uma verdade, que a gente acaba desmontando porque a gente diz que não sabe o que fazer quando uma crise vem, só que muitas vezes a gente sabe o que fazer, só que a gente não faz, porque a gente não quer. A gente sabe o que fazer, mas não faz por medo, a gente sabe o que fazer, mas não faz por insegurança, por falta de confiança, por falta de fé. A gente acaba sendo muito parecido, né, com aquele discípulo de Mateus capítulo 11, se eu não me engano, Mateus capítulo 11, só para não citar o texto errado, vou abrir aqui para ler. Mateus capítulo 9, na verdade. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou às pessoas que passassem para a banda da além, né? A tradução da Bíblia aqui é bem antiga. No capítulo 8, versículo 21, diz assim: um de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os próprios mortos. O interessante nesse texto aqui é que esse discípulo aceitou, né, o chamado de Jesus. Jesus, eu quero te seguir. Só que ele deu condições. É aquele clássico, né? Eu quero te seguir, mas se... E a gente começa a dar condições. A gente começa a dar condições para Jesus. Eu quero te seguir quando? É aquela clássica desculpa, né, da pessoa que quer que a gente convida para ir na igreja. Eu vou quando eu ajeitar tal coisa. Eu dou um jeito na minha vida quando eu fizer tal coisa. Quando eu dou um jeito em tal área. E a gente sabe o que fazer, mas não faz. A gente quer segui-lo, mas como a W. Tozer disse, a gente quer que as luzes estejam ligadas o tempo todo. A gente quer enxergar tudo o que está acontecendo. A gente quer que Deus preste satisfação de todas as coisas. Hoje de manhã eu estava aqui no Projeto Grace, refletindo com os alunos no Salmo 139, né, quando o salmista diz: Senhor, tu me sondas, me conhece o meu... quando me assento, quando me levanto, esquadrinhas o meu pensamento, para onde mirei do seu espírito, para onde fugirei da tua face, se eu subir aos céus, descer, tu estás em todo lugar, né? Que Deus conhece tudo, Deus está em todos os lugares. E algo que a gente comentou aqui é que o fato de saber que Deus sabe de todas as coisas deveria nos trazer mais confiança, deveria mudar a nossa oração, deveria nos trazer mais fé, deveria fazer a gente se entregar com mais facilidade, porque a gente pode saber, ter certeza, porque a palavra de Deus nos garante que a gente não confia em um Deus de caráter fraco, a gente não confia em um Deus de memória falha, a gente não confia em um Deus que não sabe o que faz. O que a Bíblia nos garante é que nós confiamos em um Deus que sabe de todas as coisas. E como Paulo vai bem dizer em Romanos 8, né? Faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Como é que Deus faz isso? Não sei. Talvez Paulo também não soubesse, né? Se perguntasse para Paulo: e aí, Paulo, como é que Deus faz as suas dificuldades, tudo o que acontece, né? Concorrer para o bem daqueles que amam a Deus? Talvez Paulo também não soubesse. Eu sei que eu não sei. Talvez Paulo soubesse, né? Paulo era Paulo, talvez ele soubesse. Mas eu não sei. Se você souber, por favor, me diga. Eu não sei como é que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Mas a Bíblia me garante que Ele faz. Nós servimos a um Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que conhece o seu caminho. E é por isso que Salomão fala aqui que é sábio eu confiar nele e não no meu entendimento. Ah, mas eu acredito que o caminho A é melhor. Não, mas o caminho B poderia ser uma opção interessante. Ok, mas se Deus disse, vai. Se Deus disse, só vai. A gente fica, assim como esse discípulo de Mateus capítulo 8, a gente fica arrumando problema, a gente fica arrumando desculpa, Deus, mas tem isso, mas tem aquilo outro. Só vai. A obediência é algo simples. Se Deus mandou eu ir, eu vou. Se Ele me manda confiar, eu preciso confiar. Se Ele me manda descansar, eu preciso descansar.
Se ele me diz para tomar uma atitude, é necessário que eu a tome. Se ele me manda esperar, é necessário que eu espere. Ainda que a espera seja dura, ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Às vezes, falando sobre espera, né, uma frase que eu li esses dias, enquanto eu oro para Deus mudar as circunstâncias, Deus usa as circunstâncias para mudar a mim. Às vezes eu não estou vendo, mas aquilo contra o que eu luto é justamente o que Deus está usando para me fazer melhor, para cumprir o seu plano na minha vida. Talvez esse seja o seu caso, não sei, mas o ponto é, nós podemos servi-lo e com as luzes apagadas. Nós não precisamos e nem devemos esperar luzes acesas o tempo todo. Deus não nos deve satisfação. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Ele sabe o que faz. Nós devemos confiar. O teólogo americano falecido já há pouco tempo atrás, R.C. Sproul, ele falava, né, que quando o homem diz confia em mim, é hora de fugir, é hora de correr. Quando Deus diz confia em mim, é hora de confiar. Volto a repetir, não confiamos em um Deus de caráter fraco, de memória fraca, caráter dúbio, volúvel. Nós confiamos em um Deus que é fiel, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é todo poderoso, que conhece todas as coisas, um Deus que sabe o que faz, um Deus que sabe por quais caminhos Ele nos leva e como Ele nos leva por determinados caminhos e por quê. Ainda que nós não saibamos, Ele sabe, Ele conhece, Ele é sábio, podemos confiar nele, temos uma rocha firme onde podemos descansar os nossos pés. Foi isso que Paulo entendeu, né? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas tribulações, nas injúrias, nas perseguições, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Foi a resposta que Paulo recebeu, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Basicamente a resposta que Paulo recebeu foi: você não precisa entender, você precisa confiar. Você não precisa entender o que acontece com você, você precisa confiar. A cabra está animada aqui. Foi a mesma resposta que Jó recebeu. Jó, ele não recebeu uma resposta. Deus não chegou, quando Deus se manifestou a Jó no final do livro de Jó, Deus não disse: Jó, você está passando por tudo isso por causa disso. Jó não recebeu uma resposta. Se você for ler os últimos capítulos do livro de Jó, a resposta que Jó recebeu foi: Jó, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu coloquei cada estrela no seu lugar? Onde você estava quando eu fiz os montes? Onde você estava? A resposta que Jó recebeu, em última análise, foi o próprio Deus. A resposta que Jó recebeu foi: eu estou aqui, confia em mim, você não precisa de mais nada. Que foi a mesma resposta que Davi recebeu, quando Davi pôde falar: ainda que eu ande por o vale de sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A resposta que Jó, Davi, Paulo e tantos outros receberam, Pedro, né, quando ele andava sobre as águas, né, que ele temeu, a fé dele vacilou, ele afundou, Jesus falou: homem de pequena fé, segurou a mão dele e o levou de volta para o barco. A resposta que todos esses homens, que muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia receberam, e durante a história, se a gente for ler biografias de homens e mulheres de Deus, a resposta que eles receberam foi: eu estou aqui, confia em mim. Você não precisa saber por quê, você precisa saber que eu estou aqui. Então, que possamos seguir o conselho do sábio Salomão, que possamos seguir o conselho dele quando ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. O nosso entendimento é falho, o nosso entendimento fraqueja. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, né, sobre ansiedade. O ensino de Jesus lá, quando ele vai falar: não andem ansiosos por coisa alguma, pelo que comer, beber, vestir. Não andem ansiosos, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Os pagãos, aqueles que não têm Deus como seu Pai, é que precisam correr atrás dessas coisas. Vocês não. A mensagem de Jesus em todo esse texto, todo esse texto que Jesus fala sobre ansiedade é: existe um Deus e você não é Ele. Isso é um pouco humilhante, mas ao mesmo tempo é confortador. A gente saber que a gente se conformar, né? Que nem todas as coisas estão sob o nosso controle. A gente precisa entender isso. Mas todas as coisas estão sob o controle de um Deus que é fiel, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é misericordioso e bom. A mensagem é: existe um Deus, você não é Ele. E esse Deus te diz: eu estou aqui, confia em mim. Você não precisa saber o porquê, você não precisa entender, só confia em mim. Meu desejo é que a gente possa seguir o conselho do sábio Salomão.
Confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Conforme ele vai dizer, né, que no versículo seguinte, não seja sábio aos seus próprios olhos. Essa é uma grande dificuldade. A gente prefere o nosso entendimento, a nossa sabedoria própria, né, adquirida durante os nossos muitos anos de experiência de vida, do que o próprio Deus. Meu desejo é que nós possamos viver, entender e aplicar esse texto. Quando a Bíblia diz confie em mim, para a gente confiar. Quando ele diz confie no Senhor de todo o seu coração, é para eu confiar. Na ansiedade, é para eu confiar. Na tristeza, é para eu confiar. Na dor, é para eu confiar e não me apoiar no meu próprio entendimento. No desespero, é para eu confiar. Quando as luzes se apagarem, é para eu confiar. No vale de sombra e de morte, é para eu confiar. Na tempestade no mar, é para eu confiar. Então confie. Que possamos confiar nele de todo o nosso coração. Basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã basta suas próprias preocupações, né? Por que Jesus, eu perguntei esses dias aqui para os alunos do Projeto Grace, por que Jesus orava, ordenou a gente orar, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que ele não orou pelo pão semanal? Porque amanhã eu oro de novo. O pão de amanhã é problema de amanhã. Eu preciso orar pelo de hoje. E amanhã? Amanhã eu oro de novo. Ele vai dar o de amanhã. E no próximo dia, eu oro de novo e ele dá. E no outro, eu oro e ele dá. Ele prometeu cuidar. Volto a repetir. Usando a frase de R6 Pro, quando é o homem que diz confia em mim, é hora de fugir. Quando é Deus quem diz confia em mim, é hora de confiar. Então, vamos seguir o conselho do sábio Salomão. Confiar, independente do nosso próprio entendimento, independente da nossa própria relutância, né, das dificuldades, dos problemas que a gente pode arrumar, que nós possamos obedecê-lo de forma direta e simples. Amém? Eu quero orar com você para que a gente possa entender e praticar, aplicar esse difícil ensinamento, mas que a gente possa viver. Amém? Pai Santo, Deus bondoso, eterno e grande, eu quero te agradecer, Pai, pela sua palavra, eu quero te agradecer porque o Senhor nos ensina, eu quero te agradecer porque o Senhor reconhece, o Senhor entende as nossas fraquezas, o Senhor entende as nossas falhas e nos ajuda a lidar com elas, Pai. Peço que agora ajude a cada um, ajude a mim, Pai, fortalece o meu coração e a cada um dos que me ouvem nessa noite a confiar no Senhor, independente dos nossos próprios medos, das nossas ansiedades, que eles possam ser vencidos pela Tua Palavra, que eles possam ser vencidos por uma fé fundamentada na Sua Palavra. Nos ensina, nos ajuda e fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite para você, Deus abençoe sua noite, a sua casa, a sua família, a sua semana, que nós possamos confiar, amém? Deus abençoe, fica na paz.